E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos fazer a correção da atividade do capítulo 5, né, que eu, semana passada eu não consegui fazer, né, estava com problema de saúde. Então vou fazer essa semana, mesmo que muitos de vocês ainda não tenham feito atividade, tá? Poucos alunos fizeram atividade. Lembrando que as notas de vocês serão feitas através das atividades, ok? Então o ponto de vocês é exatamente com as atividades e o simulado. Tem que fazer as atividades, senão você não vai ter nota pro segundo bimestre, ok? Já estou encerrando essas notas aí, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção da atividade de hoje, tá? Então nós temos aqui a nossa aula, né, para o pessoal da manhã no dia 18, o pessoal da tarde dia 19. Então a correção da atividade do capítulo 5 é a nossa matéria de biologia, tranquilo? Então vamos lá. Para isso, pessoal, vocês peguem o livro de vocês aí na página 112, tá? Então, vou fazer a leitura das questões pelo livro, tá? E aí vocês acompanhem o livro de vocês, porque aqui na tela vai aparecer somente as respostas, tá? Eu tô com o livro aqui para mim ir lendo aí com vocês. Então, vamos lá. Então, iniciando aí, né? Questão 1, estrutura etária de uma população. Nessa atividade, você vai construir duas pirâmides etárias, uma para um país em desenvolvimento e outra para um país desenvolvido. Para isso, estude no texto deste capítulo como se constrói gráficos desse tipo. Aí, letra A. Com base na tabela a seguir, construa as pirâmides etárias dos dois países. Beleza. Teve somente uma aluna que teve uma dúvida, né? Eu acho que os outros estão fera nisso. E ela entrou em contato comigo e perguntou, para tirar dúvidas de como fazer. Então, uma página que instrui bem para vocês fazerem é aqui na página 107. Ó, na página 107, vocês vão ter esse texto aqui, tá? Ó, estrutura etária. E aí tem essas duas coisas mostrando como fazer. Essa daqui, tá? Essa daqui é de um país em desenvolvimento, enquanto a outra é de um país desenvolvido. Beleza? Então era assim que vocês tinham que montar. Como? Separar as idades dos países para fazer a montagem. A própria tabela da atividade, tá? Ela traz duas colunas, né? Tipo, temos três colunas. Tem a faixa etária de 0,4 até 85 mais. E aí na primeira parte é países em desenvolvimento e na segunda país desenvolvido. É só você pegar os países em desenvolvimento com homens e mulheres, com as quantidades e por número e colocar isso numa tabela desse jeito, tá? Ó, país em desenvolvimento, 0 a 4 anos tem 10 homens e 9 mulheres. Então ele fez o máximo é 10, então tá aqui, o máximo é 10, então ele chegou aqui, ó, homens de 0 a 4, 10, mulheres 9, e assim por diante. No país em desenvolvimento, homens de 5 a 9 anos 7, e as mulheres também 7, e assim por diante. Você vai desenhar esse gráfico de acordo com as quantidades e com os números que estão lá na sua tabela. Depois você faz aqui para os países desenvolvidos, homens de um lado, mulheres do outro, e segue o mesmo ritmo. Então o que você vai notar aqui? Vai notar que quando o país está em desenvolvimento, ele tem muito mais pessoas jovens, tá? E poucas pessoas ali na fase menos, né, na fase adulta e idosos. Já um país desenvolvido, ele tem isso bem dividido, ó, ele é bem equilibrado, né, novos com os adultos para idosos, tá? Então ele tem essa divisão aí bem equilibrada, ok? Então se você vai copiar essa tabela aqui, só é dar pausa aí no vídeo, copia e depois você continua, tá? Vamos para a próxima. Na letra B, como pode ser explicada a diferença na forma das duas pirâmides? Eu já acabei de explicar, né? Então, na pirâmide referente ao país em desenvolvimento,
ocorre uma mortalidade maior nas classes etárias jovens, entre 0 e 20 anos. Na referente ao país desenvolvido, a perda de indivíduos concentra-se em faixas etárias acima dos 60 anos. Tá, então vamos voltar aqui. Então quando chega aqui, ó, exatamente, eu chego aqui nos 20 anos, principalmente os homens, tem uma queda na quantidade, ó. Tá, ó, aqui, próximo aos 20 anos, ele tem uma queda significativa de indivíduos, principalmente homens. Lembrando que homens jovens morrem mais do que as mulheres. Por quê? Porque são malucos da cabeça, né? Não respeitam seus próprios limites. Tá? Tranquilo aí, né? De novo, se quiser copiar a resposta, dá pausa no vídeo, copia e continua. Letra C. Como seria a pirâmide etária referente a um país com população em declínio? Então ela deveria ter a base mais estreita, tá? Deveria ter a base mais estreita, mostrando que não há jovens suficiente para substituir indivíduos mais velhos que vão morrer. É pegar aquela pirâmide meio que virar ela de ponta cabeça. Você vai ter uma grande quantidade de idosos, porém a quantidade de novos para chegar à fase adulta e se tornarem idosos não vai ter, tá? E aí é um problema sério para um país quando chega nesse ponto, porque ele não vai ter mão de obra de reposição, né? Esses idosos ou vão se aposentar ou vão morrer, e aí quem é que vai trabalhar para sustentar o país, sustentar esse povo? Aí muito o que eles fazem? Eles fazem de pessoas jovens, né? Tipo, moradia, garantia de emprego para essas pessoas, e aí eles vão fazer essa imigração para esses países para renovar a quantidade, a população jovem daquele país e manter ele funcionando. Então tem muitos países em que algumas cidades fazem isso para renovar e manter, né? Só que são cidades assim bem complicadas, tipo, não é uma Nova York que vai fazer isso, né? Não uma Tóquio bacana, né, para fazer um negócio desse. São cidades bem isoladas ou com problemas de acesso, enfim, tá? Vai ter essas oportunidades, beleza? Aí depende de você, né? Você vai querer ir ou não. Tranquilo? Então essa foi a atividade 1. Na atividade 2, né, fatores que determinam variações do tamanho populacional. Aqui vai ser uma questão um pouco matemática, né? A gente vai ter o uso da matemática influenciando. Espero que vocês estejam bons na matemática, tá? Né? Então vai ter informação, né, dos gafanhotos a cada 5 dias e tal. Então, se você tem você manja de Excel, então você pode montar algumas tabelas e fazer alguns gráficos com isso que vai te auxiliar melhor nessas respostas, ok? É bom, se você não manja de Excel, aí é bom você fazer um cursinho online aí que tem um monte no YouTube para você aprender e ficar bom nisso, tá? Então vamos lá. Letra A. Tá, na questão 2, né? A figura ao lado representa uma área de 60 metros quadrados, na qual vamos considerar duas populações, gafanhotos e sapos. Então aí do lado vocês estão vendo a fotinha, né, com os gafanhotos e com os sapos. O estudo do tamanho de populações ao longo do tempo, dinâmica populacional, é essencialmente uma aplicação de matemática. Taxas e funções estão entre os conceitos usados. Esse tipo de abordagem também é usado em física, quando são trabalhados espaço, tempo, velocidade e aceleração nos estudos de cinemática. Então vamos lá, letra A. Qual é o tamanho de cada população e a densidade proporcional de cada espécie? Você vai olhar na fotinha que está aqui do lado e vai contar. Então nós temos aí 6 sapos e de gafanhotos 25. Então densidade proporcional dos sapos 0,1 indivíduo por metro quadrado e os gafanhotos 0,42 indivíduos por metro quadrado. Como que faz isso? Então você tem ali os 60 metros quadrados, é a quantidade, tá?
Bom, aí aqui o que você vai fazer? Vai pegar 6 indivíduos, que são os sapos, dos sapos, temos 6 indivíduos, vai pegar 6 e dividir pela quantidade de metros quadrados. 6 dividido para 60, 0,1. Depois com os gafanhotos, 25 dividido para 60, 0,416666, uma medida periódica redonda, 0,42 indivíduos por metro quadrado, ok? Tranquilo assim que se faz isso, tá? Então vamos lá. B. Suponha que não ocorra imigração e nem emigração e nascimentos, mas apenas mortes por predação. Se cada sapo comer um gafanhoto a cada 5 dias, qual será a densidade populacional de gafanhotos no final de 10 dias? Então, se cada sapo come um gafanhoto a cada 5 dias, nós temos 6 sapos, são 6 gafanhotos a cada 5 dias. Ele pede que seja avaliado aí em 10 dias, então serão 12 gafanhotos. Então vamos lá, então temos 6 sapos a cada 5 dias, 6 indivíduos de gafanhotos. Sendo assim, você vai ter 12 gafanhotos perdidos em 10 dias. Como a população inicial era de 25, 25 menos 12 vai ficar 13. 13 dividido por 60, aproximadamente 0,22 indivíduos por metro quadrado, tá? Só uma questão, só um pequeno cálculo matemático aí. Aí o aluno se questiona, mas professor, isso aqui é biologia ou é matemática? Meu querido, isso aqui é a coisada da biologia, onde praticamente todas as outras matérias estão aqui dentro. Tá bom? Então, quando a gente estuda biologia, tem tudo. Tem matemática, tem física, tem química, português, geografia e um monte de coisa. Tá? Então tem que ser bom em tudo. Difícil, se não gosta de ser biólogo. Muito difícil. Vamos lá. Questão C. Nas condições do item anterior, qual seria a taxa de mortalidade em indivíduos por dia? Quanto tempo levaria para a população de gafanhotos se extinguir? Eita! Então, se 12 gafanhotos a cada 10 dias, ou seja, 1,2 mortos por dia. Com essa taxa, o número de dias para desaparecerem 25 indivíduos seria 25 dividido para 1,2, aproximadamente 21 dias para eliminar a população. Aí vocês vão se perguntar, sério que vai usar isso? Se eu quiser virar biólogo, estudar biologia e tal, vou ter que saber isso aí? Vai. Por quê? Porque quando a gente vai fazer pesquisa de campo, enfim, todas as pesquisas que você vai fazer, você tem que ter quantidade de populações, quando se são predadas, quanto tempo demoraria para ter extinção e por aí vai. Então todos os estudos que está tendo para fazer a vacina, praticamente tem estudo aí. Você vai ver muitos biólogos envolvidos nesse processo, porque o biólogo tem esse conhecimento geral e amplo de praticamente tudo, tá? Então sim, tem que saber isso aqui com certeza, tá? D. Imagine outra situação, a mesma taxa de mortalidade, mas introduzindo a imigração de 2 gafanhotos por dia. Nesse caso, você diria que a população iria se extinguir ou crescer? Justifique qual seria o ritmo da variação do tamanho da população de gafanhotos em indivíduos por dia. Essa aqui é bem mais chatinha, né? Vamos lá. Então, se a taxa de mortalidade de gafanhotos é 1,2 indivíduos por dia, então você já deve ter visto aqui, ó, taxa de mortalidade, né? Quando quem está assistindo os jornais aí dentro do coronavírus, tem a taxa de letalidade do vírus, né? Que é a quantidade de mortos por quantidade de infectados. Tá? Então aqui é a taxa de mortalidade que são consumidos pelos sapos. Então é 1,2 por dia. E a taxa de imigração, ou seja, a entrada de indivíduos, de 2 indivíduos por dia. Então o acréscimo de indivíduos supera a perda diária e a população deverá crescer. O ritmo de crescimento será 2 menos 1,2, ou seja, 0,8
0,8 indivíduos por dia, ou seja, cada dia você vai ter 0,8 indivíduos a mais, tá? Com certeza isso gera um crescimento por parte da população de gafanhotos. Tranquilo? Então, pessoal, se vocês estiverem tendo alguma dúvida, já falei, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para a gente poder sanar essas suas dúvidas aí, ok? Então, vamos lá para a questão E. Letra E. Suponha que o ambiente onde estão esses animais só consiga manter uma população de 50 gafanhotos e que, uma vez atingido esse número, cesse a imigração. Em quantos dias o tamanho da população irá se estabilizar em torno de 50 indivíduos? Caraca, questõezinhas bem legais, hein? Estou pensando em colocar essas questões na provinha de vocês aí de recuperação, caso nós tenhamos. Então, como já existem 25 gafanhotos no início da observação, para chegar a 50 gafanhotos deve ser incorporados mais 25. Como a taxa de acréscimo é de 0,8 indivíduos por dia, então levará cerca de 32 dias para a população atingir a capacidade de suporte, né, do meio, ou seja, 50 indivíduos. Então, se vai crescer 0,8 ao dia, vai demorar cerca de 32 dias para isso acontecer, tá? Ok? Então vamos lá para a próxima. Questão 3, atividade 3. Reconhecendo tipos de interação a partir de gráficos de crescimento populacional. Vamos lá. Letra A. Espera aí, deixa eu ler a questão primeiro. 3, né? Nessa atividade, vamos trabalhar com gráficos que representam variações do tamanho de populações de espécimes envolvidos em interações bióticas. São apresentados a seguir gráficos referentes à população de 3 espécimes de protozoários ciliados de água doce, todas do gênero Paramécio. Então vai ser o Paramécio aurelia, Paramécio caudatum e o Paramécio bursária, mantidas em diversas condições. Sabe-se que a população cresce até atingir a capacidade de suporte do ambiente, que é o número máximo de indivíduos de cada população que o ambiente pode suportar. Por esse motivo, muitas populações vão desacelerando seu crescimento até estabilizarem seu tamanho na medida em que a capacidade de suporte vai sendo atingida. Em alguns casos, uma vez atingido o limite, a população pode declinar até quase a extinção. Analise os gráficos 1, 2 e 3 e responda as questões. Tá? Então você vai lá nessa questão aí. Cadê? E pega esses gráficos aí para a gente poder fazer a análise deles para responder as questões. Beleza? Então, vamos lá. Então, letra A. Os gráficos apresentados referem-se ao crescimento das populações das 3 espécies de paramécios, quando cultivadas em separado. Qual é aproximadamente a capacidade de suporte do meio para as culturas dessas espécies em números de indivíduos? Vamos lá? Então, o Paramécio aurelia, cerca de 200 indivíduos. Tá? Então você vai pegar a parte alta do gráfico, né, onde ele chega na proximidade em cima, onde você vai ver a quantidade de indivíduos. Tá? Está escrito densidade populacional, que é o eixo Y, tá? O eixo X, que é o deitadinho, é o tempo em dias. Então, o P. aurelia, 200 indivíduos, o P. caudatum, 200 indivíduos também, e o bursária, cerca de 130 indivíduos, ok? Letra B. Além da diferença nos tamanhos máximos das populações, também há uma diferença nas taxas de crescimento. Qual é a espécie com menor taxa de crescimento
e que característica da curva você observou para chegar a esta conclusão. Então vamos para a letra B. O Paramecium bursária. Para chegar a essa conclusão, basta observar a inclinação da curva, que nessa espécie é menor do que nas outras. Então nas outras, só um minutinho, pessoal, que eu vou procurar aqui no computador para mostrar esses gráficos para vocês, tá? Muito bem, estamos de volta. Então tá aqui, ó. Você vai poder observar que aqui, né, você vai poder observar, ó, que da Bursária ela faz essa curva aqui bem menor. Já os outros não, faz uma curva, ó, ascendente, né, bem mais expressiva essa curva ascendente dele, ó, tá? Uma curva bem mais expressiva e ascendente, né, subindo assim bem mais rápido. Já ela não, ela é uma curvinha mais deitada, tá? Então por isso a bursária é o que contém aí a menor taxa, né, de crescimento, ok? Então vamos para o próximo. Letra C. Agora observe o gráfico 4, que descreve as variações de tamanho populacional da B. caudatum e B. aurelia, cultivadas juntas, no mesmo meio. Alguma das populações atinge o tamanho que atingiria se estivesse separada da outra. Como você explicaria isso em termos de capacidade de suporte? Que tipo de interação interespecífica você acha que aconteceu entre as duas espécies? Justifique. Então, você vai observar, cadê este gráfico aqui, gráfico 4, né, com as duas espécies aí. Então, você vai ver que a azul, que é a aurélia, ela vai e cresce normalmente. Já a caudatum, ela cresceu, mas ela chega aqui e ela declina, enquanto a outra segue normal lá para cima, ok? Então tem que fazer essa observação e responder a perguntinha. Então vamos lá. Então na questão da letra C, então não, né? Então, alguma das populações atinge o tamanho que atingiria se estivesse separada da outra? Não. Como a capacidade de suporte é semelhante para as duas espécies em separado, quando as populações são postas juntas, a mesma capacidade agora suporta as duas populações. Então, cada uma delas não consegue crescer tanto. A interação é do tipo competição, já que as duas populações utilizam o mesmo recurso, tá? E são prejudicadas, não conseguindo crescer tanto quanto cresceriam se separadas uma da outra. Então aqui na competição, a P. caudatum, que é o que está com as bolinhas verdes, cadê? Então aqui por conta da competição, a P. caudatum, ela perdeu. Já a aurélia prevaleceu, conseguiu manter a sua espécie, já a caudatum não, ela declinou, deixando espaço somente para a aurélia, ok? Então, isso aí. Vamos para a próxima questão, da letra D. Descreva o que acontece com as duas populações ao longo do tempo no experimento representado pelo gráfico 4. Qual é o princípio ecológico que está sendo evidenciado no caso? Então, a população de P. caudatum está se extinguindo, constata-se a validade do princípio de exclusão competitiva de Gauss. Tá? Letra E. Das duas espécies mencionadas no item C, qual você consideraria como competidor mais forte? Óbvio que é a aurélia, pois foi a espécie que conseguiu manter-se no ambiente, ao contrário da P. caudatum. Tá? Letra F. Qual tipo de interação
revela o gráfico 5. Justifique sua resposta. Tá aqui. Gráfico 5. Tá, então novamente você vai ter duas espécimes, a caudatum e a borsária, quando cultivadas no mesmo ambiente, né? E aí, o que aconteceu com essas duas? Vamos lá. De novo é a competição, só que nenhuma das populações chega a atingir o tamanho que atingiria se fosse a única no ambiente. Tá? Elas competem, mas elas não conseguem chegar no seu máximo, só que aqui nenhuma entrou em extinção no caso, né? Sabendo que, e agora para a letra G, sabendo que a P. caudatum se alimenta de bactérias em suspensão no meio líquido, quando a B. borsária come células de levedo no fundo do recipiente da cultura, que hipótese você levantaria para explicar a coexistência das duas espécies em meio com os dois tipos de alimento, aparentemente contrariando o princípio da exclusão? Vamos lá. Como os indivíduos, né, das duas populações alimentam-se preferencialmente de itens diferentes, ou seja, tem alimentação diferenciada, então a competição entre elas é menos intensa e por isso nenhuma delas chega a se extinguir. Então, como elas usam uma fonte de alimento diferente uma da outra, não precisa entrar em competição. Isso permite que elas possam coexistir no meio ambiente. Óbvio que para ter os dois alimentos ali tem uma quantidade menor de recurso, o que impede que elas proliferem ao seu máximo, né? Deixando elas reduzidas daquele tamanho, mas nenhuma delas chega a se extinguir por conta disso. Tranquilo? Né? Tranquilidade total. E aí eu passei os testes para vocês, tá? Os testes, vocês têm a resposta de vocês. Se vocês tiverem alguma questão que ficar em dúvida, entre em contato comigo e aí eu tento explicar para vocês, tá? Aí a resposta dos testes eu coloquei aqui, beleza? Na 1, né, letra A, a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população, beleza? Então, os gráficos de meio ambiente, de populacionais e tudo mais. Na 2 é a letra D, a população brasileira com mais de 40 anos de idade será maior que em 2030. A 3 é a letra C, maior que 210 milhões e menor que 290 milhões de habitantes. A 4 é a letra D, a conservação das araras azuis depende também da conservação dos tucanos topo, apesar de estes serem predadores daquelas. 5 é a letra C, as formigas da espécie 1 e as acácias mantêm uma relação benéfica para ambas. 6 é a letra A, que é a predação. 7 é aquela que você tem que marcar, né, quais estão corretas. Aí as corretas é a 0, a 1, a 2 e a 3. Aí soma tudo no final da 6. E a 8 é verdadeiro e falso, tá? Então, na primeira, ambos os casos tratam de relações ecológicas interespecíficas, já que as partes envolvidas pertencem a espécimes diferentes, verdade? Duas espécies de plantas não são capazes de estabelecer uma relação ecológica, tendo em vista que plantas não se deslocam e, portanto, não interagem. Relações ecológicas ocorrem sempre entre animais ou entre animais e plantas. Isso é falso. As bromélias e as orquídeas são plantas epífitas e utilizam o hospedeiro apenas como suporte. Dessa forma, elas não causam dano ao hospedeiro, à exceção de possíveis quebras devido ao seu peso, quando presentes em grandes quantidades. Verdade. As ervas de passarinho são plantas parasitas, explorando recursos retirados do hospedeiro. Dessa forma, elas causam dano ao hospedeiro, já que esta perderá recurso importante que poderiam ser utilizados para seu crescimento e produção. Verdade. A relação das bromélias
e orquídeas com seu hospedeiro é tipo mutualismo, visto que ambas as partes específicas do hospedeiro beneficiam-se dessa relação, isso é falso, e as relações ecológicas têm uma importância muito grande na manutenção da biodiversidade. Ambiente com representantes que interagem através das relações ecológicas complexas tem mais nichos a serem explorados e, portanto, maior riqueza de espécies. Isso é verdade. Ok, pessoal? Então, fizemos a correção da atividade do capítulo 5. Do capítulo 6 eu passei o Pense Nisso na aula passada. Quem não fez ainda dá tempo de fazer. E aí, para o capítulo 6 eu passei um documentário para vocês assistirem. Ok? E aí eu não vou passar a atividade, tá, do capítulo 6, tá, porque ele é mais uma coisa de meio ambiente, interação ambiental, tal, que vocês, pelo documentário, já tiveram uma boa noção. Espero que vocês tenham assistido, né, o documentário, muito interessante lá da Discovery Channel. Eu não vou passar as atividades desse capítulo, tá? E aí nós já vamos iniciar o nosso próximo capítulo, que vai ser o capítulo 7, tá? Então nós vamos iniciar o nosso capítulo 7, e aí eu vou abrir uma atividade daqui a pouco, assim que acabar o vídeo, você vai lá no Classroom e vai ter uma atividade para você fazer. Qual é a atividade? Da página 145, o Pense Nisso. São 4 perguntinhas, tá? Que vocês vão copiar e responder no caderno de vocês, ok? 4 perguntinhas da página 145. Este conteúdo, né, do capítulo 7 já é para o 3º bimestre, ok? Então nós já estamos iniciando o 3º bimestre e essa atividade do Pense Nisso já está valendo ponto para somar com as outras atividades. Talvez nós façamos algum simulado ou alguma atividade avaliativa ou só tarefas, tá? Para quando chegar no final, somar tudo e você ter a sua nota. Então não perca, não deixe de fazer nenhuma das tarefas que eu vou passar de agora em diante para o 3º bimestre. E assim você não vai sofrer, né, com uma nota mais baixa aí, te atrapalhando depois, ok? E junto com o que a gente vai trabalhar aqui, das origens aos dias de hoje, que trata da origem da vida e tudo mais, a gente depende da água, que e aí normalmente em sala a gente ia conversar sobre isso aqui, onde eu explico que a vida ela vem de fora do planeta, tá? Ela não é feita, não estava aqui no nosso planeta, ela veio junto com os meteoros, né? Que a água do nosso planeta veio de fora também, e nessa água congelada veio uns bichinhos chamados coacervados, e com eles iniciou-se o processo da vida aqui no planeta Terra, tá? Tem um filme que ele assim faz uma alusão a essa parte, né? Só que ele tipo veio o extraterrestre aqui na Terra, ele se dissolveu na água e gerou a vida. Então, se você quiser assistir esse filme é o filme Prometheus, tá? Faz parte daquela sequência lá do filme de Aliens, né? Do universo de Aliens lá, precisa assistir, ok? Veja a recomendação etária, tá? Se você pode assistir ou não esse filme, ok? E ele é um filme assim alusivo, não é daquele jeito, né? É uma forma de pensar diferente, é um filme bem louco também de assistir, né? Eu gosto de ação bem louca igual ele é. Então, é um filmezinho para você de assistir, né? Filme Prometheus, ok? Já pra gente dar uma introdução no que a gente vai trabalhar daqui pra frente nesse capítulo da origem dos dias de hoje. Então, pessoal, por hoje é só isso mesmo. Semana que vem a gente já vai trabalhar com o capítulo 7, né? O conteúdo, façam, pense nisso. Quem não fez a atividade do capítulo 5, faça e envie lá para o Classroom para você ter sua nota ainda no 2º bimestre, para não ficar com nota baixa, ok? Então, até a próxima, fiquem bem, fiquem seguros.